É isso aí, galerinha, chega junto com mais um vídeo aqui no canal de Tudo Um Pouco. Aqui é Fabiano, seja muito bem-vindo. Galerinha, hoje trazendo pra vocês um especial aí, 30 anos da morte dos Mamonas Assassinas. Um documentário, pessoal, que eu sempre fui muito fã, né, da banda. Eu acredito que você que está assistindo esse conteúdo também era um grande fã também da banda na época. Então, trouxe aí, pessoal, toda a história, né, do princípio da carreira até o acontecimento do acidente. Então acompanha aí o vídeo, pessoal. Já peço a vocês se inscrevam no canal, deixa aquele likezão e vamos para o vídeo. Há 30 anos, na noite de 2 de março de 1996, um avião caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo. Naquele momento, quase ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Sem internet, sem celulares como temos hoje, sem redes sociais, a notícia ainda era só mais um acidente distante, perdido na madrugada. Foi apenas na manhã de domingo, quando os bombeiros chegaram ao local e as primeiras informações começaram a ser confirmadas no rádio e na televisão, que o Brasil entendeu o tamanho da perda. Aos poucos, um nome começou a se repetir entre plantões jornalísticos e vozes embargadas. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinas. Do maior fenômeno da música popular brasileira dos últimos tempos. Os Mamonas Assassinas ganharam atenção com músicas engraçadas que misturavam rock com pagode, sertanejo, música portuguesa e o que mais desce na telha. Tudo com humor escrachado, figurinos exagerados e uma energia que parecia não ter fim. Eles não eram só uma banda, eram praticamente um desenho animado ao vivo no palco. Quem viveu lembra quando ouviu Vira-Vira pela primeira vez. Era diferente, era ousado, era impossível ficar indiferente. E de repente, virou febre nacional. Mas o curioso é que lá no começo, antes das fantasias, das coreografias e dos estádios lotados, a história era bem diferente. Muito antes do nome reverente, das músicas engraçadas e das fantasias coloridas, a história começou no fim da década de 80 em Guarulhos. Sérgio trabalhava na Olivetti, aquela empresa famosa pelas calculadoras e máquinas de escrever, que estavam em praticamente todo o escritório da época. Foi lá que ele conheceu o Maurício. Num desses papos de trabalho, o Sérgio comentou que era baterista. Maurício então respondeu que o irmão dele, o Alberto, o Bento, tocava guitarra. Pouco tempo depois, eles se conheceram, marcaram um ensaio e ali começou uma parceria que mudaria tudo. Logo depois, Samuel, irmão de Sérgio, que nem era tão ligado à música assim, se animou com a ideia, aprendeu a tocar baixo e se juntou à dupla. Nascia ali a banda Ponte Aérea, que pouco depois mudou o nome para Utopia. E olha que simbólico, Utopia significa um sonho quase impossível, uma ideia distante da realidade. E era exatamente isso que eles tinham nas mãos, um sonho improvável de sair dos bares da periferia de Guarulhos para conquistar o Brasil vivendo de música. O repertório era sério, covers de rock dos anos 80, como Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Titãs e Rush, uma banda canadense, que eram tocados em bares da região e nas festas do SECAP, um grande conjunto habitacional de Guarulhos, criado pela Caixa Econômica Federal, onde morava muita gente da classe trabalhadora da cidade. Ali aconteciam quermesses, eventos comunitários e shows improvisados. Era palco raiz mesmo, daqueles onde o som falhava, os equipamentos eram simples, mas a vontade compensava. Eles queriam ser mais uma banda de rock, numa época ainda marcada pelo sucesso de diversas bandas nacionais nos anos 80. Ensaiavam firme, com seriedade e acreditavam que aquele era o caminho. Até que num show em 1990 lá no SECAP, o público pediu Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, que fazia muito sucesso na época. E como não sabiam a letra, perguntaram se alguém da plateia sabia, e foi aí que o meu xará se apresentou para cantar. Ele não sabia absolutamente nada de inglês, mas era afinado, cantava direitinho, e fez uma espécie de inglês Joel Santana, sabe? Literalmente no famoso Embromation. Mas como na plateia também ninguém entendia nada de inglês, eles acharam o máximo a performance do cara, e ele foi ovacionado. Naquele momento foi convidado para entrar no Utopia. Um tempo depois o Júlio se juntou ao quarteto. Ele começou como hold, que é aquela pessoa que ajuda nos shows carregando e montando as coisas. Chegou a tocar pandeiro
e acabou virando tecladista, entrando no lugar do Márcio, um cara que tinha acabado de sair. A formação estava completa, só que nos intervalos dos shows, quando faziam paródias e brincadeiras, algo curioso acontecia. O público ria mais do que aplaudia os covers. Sem perceber, o Utopia começava a entender que aquela utopia talvez fosse se realizar, mas de um jeito bem diferente do que imaginaram no começo. Em abril de 1992, a banda decidiu dar um passo ousado, gravar um disco próprio. Juntaram dinheiro, apostaram no sonho e procuraram um produtor que começava a ganhar fama na zona norte de São Paulo, gravando de tudo um pouco, de jingles políticos a duplas sertanejas. O nome dele era Rick Bonadio. Ele fazia de tudo pela gravação e estava ficando conhecido no meio porque era um cara muito proativo nas gravações. Se você não soubesse tocar os instrumentos, ele ia lá e tocava para ajudar. Eram aqueles amigos que montam a banda, que juntam dinheirinho para pagar um ensaio, que juntaram dinheiro para poder gravar o primeiro disco independente. O disco do Utopia, que foi bancado por eles, teve uma prensagem de apenas 1000 cópias, mas só vendeu 150 por cerca de R$10 cada. E hoje quem quiser vai ter que gastar um pouquinho a mais. Só um pouquinho. Depois disso, eles chegaram a fazer participações num programa de TV chamado Sábado Show, na TV Record, que tinha um quadro voltado a bandas de garagem, e era apresentado pelo então sogro do Dinho, Savério Zaccanini. Também gravaram clipes caseiros, mas com o tempo os integrantes da banda começaram a perceber que as palhaçadas e músicas de paródia que faziam nos intervalos dos shows faziam bem mais sucesso do que os covers e as músicas sérias que cantavam. Em 1994, o Rick iria gravar uma dupla sertaneja, conhecida como Eli e Campelo, e o Dinho, que conhecia a dupla, teve a cara de pau de ligar para os caras e dizer que a sessão de gravação tinha sido cancelada, e depois ligou para o Rick dizendo que um dos dois estava passando mal, e como não iriam gravar, pediu para usar o estúdio, pois queria gravar umas brincadeiras para tocar num churrasco de amigos. Ele deixou, o Dinho foi lá, e como estava tarde, o Rick foi dormir, e seu braço direito, o Rodrigo, ficou para gravar. Quando acordou, o Rick foi ao estúdio, e o Rodrigo disse que ele deveria ouvir a fita com as músicas que o Dinho gravou, que eram bem engraçadas. Eram as músicas Pelados em Santos e Robocop Gay, mas não como as conhecemos. Pelados em Santos era chamada até então de Mina, e Robocop Gay de Demerval ou Machão, e eram meio no estilo Reginaldo Rossi, um brega bem mais clássico. O Rick gostou e ligou para os meninos. Quando eles chegaram, se reuniram na cozinha e disse que viu algo interessante naquelas músicas, sugerindo que se misturassem essas letras e arranjos bregas com rock, ele arrumaria uma gravadora para eles. Eles queriam ir pelo caminho do rock, então a gente, no começo, assim, até pra convencer eles um pouco, eles ficavam com a história assim, pô, vamos fazer metade do disco de sacanagem e metade do disco sério. Porque eles achavam aquilo assim meio absurdo. Como é que isso daí vai dar certo? Também sugeriu que escrevessem mais músicas e mudassem o nome da banda, já que Utopia não combinava muito com a ideia. Meio radical para quem acreditava que seria mais uma banda de rock a chegar ao sucesso, como aconteceu com o boom dessas bandas na década de 80. Mas eles toparam, meio torcendo o nariz, mas toparam. Eles pensaram em alguns nomes, como um Rapa da Zé, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados e os Cangaceiros de Teu Pai. Mas depois de um breve debate, escolheram a sugestão do Samuel, Mamonas Assassinas do Espaço. Quando voltaram lá no estúdio e contaram ao Rick, ele sugeriu tirarem o do Espaço, pois ficaria muito longo. O nome é meio maluco, mas tem uma explicação. A gente que é um pouquinho mais velho até conhece, já que a molecada de hoje mudou muito. E mamona é uma planta originária da Ásia, que tem um fruto que é envolto por cerdas. E a semente é mortal, por causa de uma proteína chamada ricina. Ela mata mesmo, em pequenas doses. Por isso, mamonas assassinas. Ah, agora eu entendi! Daí eles tiveram a ideia, já que de onde eles moravam até o estúdio, havia um monte de matagais com mamonas no caminho. E realmente a ideia era muito boa, pois tinha um duplo sentido, já que a mamona é uma forma que algumas pessoas chamam os peitões da mulherada, por isso que eles estavam na capa do disco. O nome Mamonas Assassinas é o seguinte:
ele é relacionado com os seios da Maria Alexandre. Então, os caras, né, acho que tinha saído na Playboy, alguma coisa assim, e os caras fissurados, né? E até o logo da banda, que é apenas o da Volkswagen de cabeça para baixo e colocar um tracinho para formar o A. Em novembro de 1994, com a ajuda do Rick, que não cobrou nada e ainda sugeriu mudanças nas letras durante os ensaios, eles gravaram 5 músicas, entre elas Mina e Demerval Machão. Com tudo pronto, agora é hora de encontrar uma gravadora. Bom, depois que a gente fez 6 músicas, falei, pô, acho que eu consigo uma gravadora pra vocês. E a gente mandou pra 3 gravadoras. Como era comum, devido à alta demanda, as gravadoras recebiam demos de tudo quanto era canto, e muitos ignoravam, sequer davam atenção. Esse material foi mandado pro diretor artístico da Sony, que escutou, achou horrível e jogou no lixo. Outros não gostaram, já que era um estilo de música bem diferente dos padrões. Um deles foi João Augusto Soares, diretor artístico da EMI. O Arnaldo Sacomani, que é um amigo já de longa data que morava em São Paulo, é de São Paulo, ele sempre me apresentava coisas novas, artistas novos, ele sempre foi um descobridor de talentos assim. Ele não sabia bem o que dizer, ele falou, vou te mandar um negócio aí que eu ouvi, não sei, tem negócio de piada, não sei se a coisa perde a graça. Meu carro tinha um som tão bom quanto som de estúdio, então eu sempre ouvia no carro. Eu tive tempo de ouvir as 2 primeiras, que não eram músicas muito boas. Uma eles imitavam Raimundos, outra imitavam Titãs. A terceira música, só pra ter ideia, era Pelados em Santos. A música eu não tinha ouvido. Seu filho Rafael pegou, gostou e junto com a irmã e um amigo, encheram o saco do pai para contratá-los. Uma hora ele entrou no quarto e viu todo mundo ouvindo uma música que ele não tinha ouvido, que era Pelados em Santos, né? Todo mundo que descobre talento fica sempre grilado quando alguém gosta e você não gosta de alguma coisa, né? Então, na verdade, eu me interessei imediatamente por aquilo. Ele falou, mas eu quero ver um show. Porque ele achava que toda essa história era meio uma armação de estúdio. Depois de assistir uma apresentação do grupo em abril de 1995, na boate Lua Nua em Guarulhos, João Augusto resolveu assinar contrato com os meninos e perguntou se eles tinham mais músicas. E claro que eles disseram que sim, mas na verdade eles não tinham nada. Eram aquelas 3 da fita mesmo, Mina, que virou Pelados em Santos, Vira-Vira e Robocop Gay. Mas quando é pra dar certo, dá, né? Em poucos dias escreveram o resto das músicas, gravaram todas no estúdio do Rick e depois foram para os Estados Unidos num estúdio em Los Angeles para finalizar o álbum, já com a ajuda da EMI. Eles é muito bom. Eles é bom demais. Já chegou a hora do programa terminar. Mickey Mouse. Logo nos veremos de novo. Com o disco pronto e lançado em 23 de junho de 1995, Rick fez seus contatos para distribuir. E assim que a primeira música tocou no dia seguinte da chegada nas lojas, o Vira-Vira na 89 FM, uma tradicional rádio de São Paulo, os Mamonas estouraram em todo o Brasil. O mais incrível foi no outro dia ter a notícia que a música já era mais pedida da rádio. E nos seguintes, começaram uma imensa turnê, se apresentando em programas da TV como Jô Soares 11:30. Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Domingo Legal e o Domingão do Faustão, tocando mais de 5 vezes por semana, com apresentações em quase todos os estados brasileiros e algumas até no mesmo dia. Incrível, o disco tá vendendo 50 mil cópias por dia. Então a gente, a cada 2 dias, na época 100 mil discos era um disco de ouro. Mais de 500 mil cópias em 70 dias. Em 100 dias, 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Seu único disco, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 1.800.000 cópias, algo jamais visto até então. Inclusive até hoje, é a banda recordista de vendas de um álbum de estreia no Brasil. A imprensa, de um modo geral, desceu o pau nos Mamonas 80% do tempo da carreira deles. Nós encaramos assim, né? O sucesso olhou pra gente, pá, a gente olhou pro sucesso, aí ele piscou, eu pisquei também, né? Porque eu falei, né? Vou ficar aqui, né? É sucesso, é? 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 Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. Eu não sei, não tem explicação. Já perguntou pro Bento? Nenhuma explicação.
No começo de 1996, a rotina já tinha virado um turbilhão. A agenda era uma sequência interminável de aeroportos, entrevistas, programas de TV e shows lotados. Mesmo com o cansaço evidente, eles mantinham a energia que o público esperava. Aquela mistura de humor, improviso e proximidade, que fazia cada apresentação parecer única. Era o auge absoluto e tudo ainda dava a sensação de que estava só começando. No dia 2 de março, depois de um show em Brasília, a banda embarcou de volta para São Paulo. Foi o último da turnê, já que estava tudo pronto e se preparavam para uma carreira internacional, com partida para Portugal agendada para o dia seguinte. Era mais um voo entre tantos que tinham feito nos meses anteriores, parte da vida corrida que o sucesso impôs. Mas naquela noite, por volta das 11 horas, após uma tentativa de pouso que não pôde ser realizada no aeroporto de Guarulhos, o piloto arremeteu, um procedimento padrão quando a aproximação não está adequada, e durante a nova tentativa de alinhamento, ocorreu o erro decisivo. O procedimento exigia curva à direita, mas a tripulação realizou a curva à esquerda. Pouco depois, o jato colidiu contra a montanha na Serra da Cantareira. Não houve sobreviventes. Eles estavam, de certa forma, tranquilos, porque eles iam voltar de jato e iam dormir em casa. Os destroços do Learjet foram encontrados pelo helicóptero da Rede Globo no domingo, quando amanheceu. O local do acidente fica a apenas 2 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. O avião caiu numa região de mata fechada no Parque Estadual da Cantareira, a 1.200 metros de altitude. Durante a queda, o aparelho abriu uma enorme clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. As equipes de resgate fizeram uma caminhada de 3 quilômetros no meio da floresta até conseguir encontrar os corpos. Estavam no avião Alexander Alves, o Dinho, 25 anos, vocalista dos Mamonas Assassinas. Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista. Alberto Hiroto, 25 anos, guitarrista. Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, baterista. Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista. Sérgio Saturnino Porto, segurança. Isaac Souto, ajudante de palco. O piloto Jorge Luiz Martins, de 30 anos, e o copiloto Alberto Yoshiumi Takeda, de 24 anos. Não sobrou quase nada do avião. Os corpos muito mutilados foram içados de um helicóptero. Um a um, porque não havia como fazer o transporte pela mata. Todos foram levados até uma pedreira ao pé do morro, onde dezenas de fãs acompanhavam o resgate. No final da manhã, a operação estava encerrada. Não havia nenhum sobrevivente. A notícia, como a gente lembra, não chegou de uma vez. Foi surgindo devagar na manhã de domingo. Primeiro como um acidente, depois como suspeita, até se transformar na confirmação que ninguém queria ouvir. O país inteiro passou do riso à incredulidade em poucas horas. Famílias, rádios, televisões e ruas entraram numa espécie de silêncio coletivo difícil de explicar. O velório, o cortejo e o enterro em Guarulhos reuniu multidões. Gente que nunca tinha se visto se abraçava, chorava e cantava as músicas como forma de despedida. Não era só a perda de uma banda de sucesso, era a sensação de que algo muito raro tinha sido interrompido no meio do caminho. Uma alegria genuína, popular e inesperada que tinha conseguido unir o Brasil inteiro, ainda que por um instante, breve demais. O mais impressionante é que mesmo com uma carreira que durou oficialmente pouco mais de 7 meses, os Mamonas Assassinas nunca desapareceram da memória popular. As músicas continuam tocando em festas, em churrascos, são sempre lembradas, e até crianças que nem eram nascidas em 1996 cresceram sabendo cantar Pelados em Santos, Vira-Vira e todas as outras músicas do álbum. Não é todo fenômeno que atravessa gerações assim. Meus cabelos é da hora, seu comprar um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela
tá de portas abertas pra muito gente amar. Pelágios e Santos, você me deixa doida. Acho que a nossa sutileza, né, modéstia, nosso jeito discreto, a criançada gosta muito, bastante. A gente consegue se cair das crianças porque a gente tem a mesma idade mental que eles, então eles gostam disso. Eles abriram espaço para o humor escrachado dentro da música popular, sem perder qualidade musical. Misturavam gêneros com liberdade, rock, pagode, forró, música portuguesa, heavy metal, muito antes dessa mistura virar algo comum. De certa forma, anteciparam essa ideia moderna de não ter rótulo fixo, e faziam isso com técnica, arranjos bem construídos e músicos competentes de verdade, tudo por trás da zoeira. Talvez por isso a lembrança seja tão forte. A utopia que parecia impossível lá no começo se realizou de forma meteórica, e mesmo interrompida de maneira trágica, virou algo maior que o próprio tempo de existência da banda. Eles não ficaram marcados apenas pela despedida precoce, mas pela alegria intensa que conseguiram espalhar enquanto estiveram aqui. Depois do sucesso meteórico dos Mamonas Assassinas, como era de se esperar, muita gente tentou seguir a mesma receita, misturar humor escrachado com rock, com outros ritmos, apostar em letras engraçadas, visual exagerado, figurinos chamativos e refrões fáceis de cantar. A lógica parecia simples, era só juntar piada com guitarra distorcida que daria certo. Assim como aconteceu na Fórmula 1, quando muita gente queria um novo Ayrton Senna, qualquer banda ou até mesmo um cantor que surgisse com algo engraçado, já era apontado como um novo Mamonas Assassinas. Com propostas parecidas no fim dos anos 90 e começo dos 2000, me lembro de ver gente achando que Raimundo seriam, por causa daquela música Selim, que realmente era engraçada. O Falcão, que era tão engraçado quanto, mas na minha opinião, quem mais chegou perto mesmo foram os Virguloides, que inclusive eram meus vizinhos, e estouraram com um bagulho no Bumba em 1997. Fizeram sucesso, ganharam um prêmio Multishow, tocaram bastante, faltava alguma coisa ali que é difícil até de explicar. No teatro teve até musical, e o cinema tentou revisitar aquela energia. Em 2023, por exemplo, foi lançado Mamonas Assassinas, o filme, que buscou recontar a trajetória do grupo, mas foi um fiasco, extremamente criticado pela história fraca, distorcida e atuações horríveis. Enfim, não conseguiu causar impacto cultural a quem assistiu, e ninguém gostou. E talvez isso ajude a entender o ponto principal. Não era apenas a fórmula musical. O segredo estava na combinação perfeita de um momento histórico, personalidade e espontaneidade. Eles surgiram no Brasil pré-internet, quando rádio e televisão ainda uniam o país inteiro ao mesmo tempo. Quando uma música estourava, todo mundo ouvia junto. Além disso, havia algo impossível de ensaiar: carisma natural. O humor deles não parecia calculado, parecia improvisado. Não soava como estratégia de marketing, mas como 5 amigos se divertindo de verdade. E tem também a questão do contexto cultural. Muitas letras carregadas de duplo sentido e palavrões provavelmente enfrentariam hoje uma recepção diferente, debates mais intensos e até possíveis restrições. O famoso mimimi. Naquele momento dos anos 90, porém, havia uma tolerância maior para o absurdo e para o exagero cômico. O timing histórico ajudou e muito. Muitos copiaram o exagero, mas esqueceram da musicalidade. Outros copiaram a piada, mas não tinham a mesma química entre si. Porque a verdadeira fórmula secreta não estava na zoeira, estava na autenticidade. Em entrevistas, amigos e familiares sempre dizem que eles eram exatamente daquele jeito fora do palco. Não era personagem, não era atuação. E quando algo nasce genuíno assim, não dá para industrializar depois. Fica só a tentativa e a certeza de que certas explosões culturais acontecem uma vez, no lugar certo, na hora certa, e nunca mais do mesmo jeito. Ao longo de apenas 5 meses, entre o lançamento do disco, o início da turnê e o acidente, os Mamonas faziam piada com absolutamente tudo. Nada escapava do humor deles, nem rotina de estrada, nem turbulência, nem avião. Em entrevistas e bastidores, soltaram comentários exagerados, brincadeiras típicas de quem vivia em aeroporto e transformava qualquer situação em motivo para rir.
Na época, era apenas mais uma demonstração da irreverência que virou marca registrada da banda. Mas depois da tragédia, muita gente passou a enxergar aquelas falas quase como premonição, quase como coincidência difícil de ignorar. Não porque houvesse algo místico ali, mas porque quando a realidade interrompe uma trajetória no auge, o passado começa a ser relido com outros olhos. O que antes era só irreverência, acabou envolvido por uma aura de mistério. E ouvindo hoje, é difícil não sentir algo diferente. Avião sempre foi motivo de piada entre os Mamonas. Essas imagens feitas em setembro mostram o embarque do grupo para um show em Barra Bonita, interior de São Paulo. Era o primeiro voo deles num táxi aéreo. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugamos, ele vai cair. Na saída do ônibus a caminho do avião, Dinho ainda pergunta: já ouviu falar em La Bamba? La Bamba foi a música de maior sucesso de Ritchie Valens, um cantor que nem chegou a aproveitar a fama. Morreu aos 17 anos em fevereiro de 59 num acidente de avião. E Dinho não cansava de se referir a ele. Vocês não tem nenhum pelo Ritchie Valens aí, não? Esse avião é um avião a jato completo, ele tem airbag, freio ABS, direção hidráulica, ar-condicionado e tração nas 4. É 2.0i. 4.0i e é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em 1 segundo. Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para pro tanque. Quebrou de novo? Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido E último álbum. disco. Não será hoje. Porque acabou o Mora 4, acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Eu quero falar sério do álbum. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meu? Você tá indo pra lá? Vamos lá ver como é que é. Essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Quer dizer... Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Quer dizer... Tem uma parte da história dos Mamonas Assassinas que muita gente comenta até hoje, quase em tom de mistério. Não no sentido conspiratório, mas naquela sensação estranha de que tudo aconteceu rápido demais, perfeito demais, fechado demais. Olha a sequência. O nome inicial da banda era Utopia, um sonho impossível. De repente, esse sonho não só acontece, como explode de um jeito único, num nível que nenhuma outra banda de estreia conseguiu repetir, até os dias de hoje. Em menos de 8 meses, eles dominam rádio, televisão, vendem quase 2 milhões de discos e fazem shows praticamente todos os dias. É uma curva de crescimento absurda, coisa que normalmente levaria anos, quando acontece. E aí vem um detalhe que sempre chama atenção. A turnê que começou junto com o lançamento do disco, terminou exatamente no que seria o último show daquela fase. O plano era parar, descansar, começar a trabalhar no segundo álbum, iniciar uma nova etapa, fazendo uma carreira internacional. Era literalmente o fim de um ciclo e começo de outro, só que o ciclo se encerrou ali mesmo. Isso lembra muito o que aconteceu com Ayrton Senna 2 anos antes. Ele também morreu no auge, liderando uma corrida, ainda no topo da carreira, deixando aquela pergunta eterna no ar: até onde ele teria ido? O cortejo dele parou o Brasil, o dos Mamonas também. 2 fenômenos diferentes, um na música, outro no esporte, mas com algo em comum: a sensação de trajetória interrompida no ponto mais alto, sem tempo para desgaste, sem tempo para queda. É como se a história tivesse sido escrita com início, meio e fim muito bem delimitados.
A imagem ficou congelada na juventude, na irreverência e no sucesso máximo. Não houve fase ruim, não houve esquecimento gradual, ficou a memória no auge. Talvez o mistério não esteja em teorias mirabolantes, mas na raridade estatística de tudo isso. 5 jovens de periferia que se encontram por acaso, mudam o rumo da própria carreira quase por brincadeira, estouram nacionalmente em tempo recorde e encerram a trajetória no topo absoluto. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. E talvez seja justamente essa combinação improvável de coincidências que transforma a história deles em algo maior do que uma banda. Vira lenda, vira símbolo, vira aquela sensação difícil de explicar, que foi intenso demais para durar muito. Trinta anos depois daquele março de 1996, a história dos Mamonas Assassinas ganha um novo e inesperado capítulo. No dia 23 de fevereiro, os corpos dos integrantes foram exumados como parte de uma criação de memorial ecológico em Guarulhos. A decisão foi transformar as cinzas em 5 árvores, uma para cada integrante, permitindo que a memória deles deixe de ser apenas lembrança e passe a ser presença viva, enraizada no lugar onde tudo começou. Durante o processo, 2 detalhes chamaram a atenção e emocionaram quem acompanhou. Sobre o caixão de Bento Rinotto, foi encontrado um ursinho de pelúcia e uma jaqueta usada pela equipe da banda em cima do caixão de Dinho, ambos surpreendentemente intactos. São objetos simples, mas carregados de significado. Eles revelam que a história dos Mamonas nunca foi sobre números impressionantes ou recordes de vendas. Foi sobre vínculo, sobre afeto, sobre a marca profunda que deixaram na vida de milhões de pessoas. Existe algo simbólico em transformar despedida em plantio. Em vez de um ponto final, a escolha por árvores sugere continuidade. Aquilo que foi interrompido no auge, agora ganha outra forma de permanência. A carreira foi curta, intensa e encerrada no topo, mas a memória não seguiu o mesmo destino. Ela continuou crescendo ao longo das décadas, atravessando gerações que sequer viveram os anos 90. Talvez esse seja o verdadeiro mistério, e ao mesmo tempo, a explicação mais simples. Algumas histórias não envelhecem porque ficam congeladas no melhor momento possível. Não houve desgaste, não houve decadência, não houve esquecimento gradual, houve impacto. E impacto verdadeiro cria raiz. Os Mamonas Assassinas começaram como uma utopia improvável e se tornaram um fenômeno que o Brasil inteiro compartilhou ao mesmo tempo. Hoje, 3 décadas depois, essa história não se encerra com silêncio, mas com árvores que irão crescer. Isso diz muito sobre o tamanho do que eles foram e continuam sendo. Tem condições, a aeronave tem condições de informar o vento em altitude? Negativo, senhor. Estamos recebendo uma indicação de 154 com 236 nós. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor. Estamos na base, alongando aqui. Sim, mantém a perna do vento aqui, mantém a perna do vento, que eu tenho o tráfego à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação instrumento. Que bateu, né? Olha 854 070 070854. Serra Delta, São Paulo. O negócio é o seguinte, você pode ser um grande artista. Se você vai ser um grande sucesso, depende se você tá na lista lá de Deus para ser um grande sucesso, entendeu? Os 5 estavam na lista, assim, primeiros da lista. É isso aí, galerinha. Nesse momento, sei lá, vem tantas lembranças que naquela época, né, que a gente mal tinha internet, celular também não. E são coisas que a pessoa lembra, né, que vem assim na memória, que emociona, né? Porque você que acompanhou tudo isso aí, esse compilado completo, né, desde o início da trajetória da banda, né? Eu, quando era criança, eu já do nada assim me tornei logo fã, quando escutei a música Vira Vira, né? E fora as outras músicas que fizeram muito sucesso, eu gostei muito também, né?
Mas enfim, eu não sabia da trajetória antes, né, no início da carreira, porque era poucas coisas se tinha de informação, a gente só sabia através dos canais, né, a Globo, esses canais aí, que informavam algumas coisas, mas assim, hoje em dia a gente tem apurado, né, toda a história, todo o início, né, hoje com a facilidade da internet, né, a gente tem como puxar tudo isso, né, ver como foi toda a história, o trajeto, né, até os acontecimentos, né, que aconteceu aqui, o fatídico dia, né, que eu me lembro muito bem, fiquei muito triste, né, na época chorei. São boas lembranças, né, acredito que se você é fã, né, acho que com certeza isso comoveu bastante, né, tem muitos fãs no Brasil inteiro, né, dessa banda ainda, né, e aí são boas lembranças, pessoal, 30 anos, né, 30 anos que se passaram aí desde desse acidente, né, e que até hoje, né, as músicas ainda são ouvidas, né? Eu costumo ainda de vez em quando ainda fazer um karaokê e cantar essas músicas que eu gosto, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Com esse compiladão completo aí, toda a história dos Mamonas Assassinas. Eu particularmente sou fãzaço, né, dessa banda desde guri, né? E até hoje ainda sou, né? E amei esse documentário, espero que vocês tenham gostado também. Todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês aí, né? Vocês deixem aquele likezão, se inscrevam no canal aí, né? E até o próximo vídeo. Tamo junto.